Opa, vamos lá então finalizar, aplicar conhecimentos 2, página 328, nós vamos resolver a questão número 4. Pode ser que a gente use 2 vídeos para isso, tá? Vamos ver aqui como é que fica esse primeiro, tá beleza? Vamos nós. Então olha só, deixa eu pegar aqui a tela, tá aqui. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura, mede 60 centímetros. No mesmo momento, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Então olha só o que é que eu tenho. Uma pessoa de 1,80 m e sua sombra. Eu tenho um poste, mas não sei o tamanho dele, porém sei o tamanho da sua sombra. Depois, em um determinado momento, a sombra vai diminuir 50 centímetros, a sombra do poste. Para quanto vai passar a sombra da pessoa? Provavelmente vai diminuir também, né? Esse é o objetivo, então, descobrir, sabendo, eu terei 2 momentos. Um momento atual, onde a altura da pessoa mede 1,80 m e a sua sombra mede 60. Nesse mesmo instante, tem um determinado poste cuja altura eu não sei qual é, mas sei que a sombra mede 2 metros. Depois, a sombra do poste vai diminuir 50 centímetros, obviamente a sombra da pessoa também vai diminuir, vai passar para quanto? Isso é o que ele quer saber. Vamos resolver então? Olha só. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vir para cá. Como as unidades na questão não estão compatibilizadas, o que é que eu quero dizer com isso? A altura da pessoa está em metros. A altura da pessoa está em metros, mas o tamanho da sombra está em centímetros. O tamanho da sombra do poste está em metros. E ela vai diminuir 50 centímetros. Portanto, eu estou usando 2 tipos de unidade, né? Para a mesma grandeza. Então, nós temos que compatibilizar, transformar metros para centímetros, é o que eu vou fazer. Podia ser centímetro para metro, fique à vontade, tá? Eu prefiro transformar da maior para menor, porque aí eu acabo com essas vírgulas aqui. Só lembrando, né, como é que a gente pode fazer isso. Eu montei aqui para vocês uma escalinha, né? Escala... Opa! Uma escala das unidades de comprimento, tá certo? Tá aqui ela, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Metro é a nossa unidade fundamental. Então eu quero transformar 1,80 m em centímetros. Então o que é que eu posso fazer? Simplesmente, deixa eu pegar aqui uma canetinha azul. Pronto. Vou escrever, se eu tenho 1 metro, é porque esse 1 está na casinha do metro. Aqui. 1 metro. E a vírgula fica perto dele. Pronto, 1 metro. 80, 8 para decímetro e 0 para centímetro. Então, 8 para decímetro e 0 para centímetro. Como eu quero sair do metro para o centímetro, é só pegar essa vírgula e ir até o centímetro. Ó. Pronto, fui. Quando a vírgula vem para cá, o que é que fica antes dela? 180. Percebe? Que o que fica antes da vírgula é o número 180. Então, 1,80 m tem 180 centímetros. Isso é uma maneira de fazer, tá? Outra é você saber que 1 metro tem 100 centímetros. Então é só multiplicar 1,80 por 100. Faz o mesmo efeito. Tá? Aqui é só para a gente lembrar a escala de comprimento. Vamos transformar agora os 2 metros, né? Vamos escrever. Sim, lembrando, 2 metros pode ser 2,00 ou simplesmente 2, né? 2,00 ou 2. Por quê? Porque 0 sendo o último algarismo depois da vírgula, não é necessidade de escrever. Tá bom? Então vamos lá. O 2 se refere ao metro. Então tem 2, eu vou colocar o 2 na casinha do metro. Prontinho. E a vírgula vai para perto dele. Quero chegar em quem? No centímetro. Então é só... Na realidade são 2 metros, né? Vamos botar aqui os zeros, que já existiam, né? Para chegar no centímetro,
a vírgula sai daqui e vem para cá, depois vem para cá de novo. Ó. Então a vírgula viria para cá. Conclusão, o que é que tem antes da vírgula agora? O número 200. E é isso que 2 metros são. É a mesma coisa que 200 centímetros. Certo? Isso foi apenas a transformação de unidade. Para resolver o problema, nós vamos usar o que a gente chama em matemática de modelagem. O que é isso? Elaborar um modelo matemático mais simples que contemple a realidade da questão. Tá certo? É modelar, fazer um modelo. Modelagem é fazer um modelo. Tá bem? Então, essa aqui é a situação que existia antes. Tá? Eu não sei para onde foi. Aqui é a situação antes. Tá? O que é que acontece? Eu tenho uma pessoa de 1,80 m, cuja sombra é 60 centímetros. O raio solar faz um ângulo alfa com o solo, né? Com o chão. Ao mesmo tempo, tem um poste cuja altura eu desconheço, mas sei que a sombra dele mede 200 centímetros. Nós já vimos, né? 2 metros é a mesma coisa que 200 centímetros. Assim como 1,80 m é a mesma coisa que 180 centímetros. A altura eu não sei do poste, mas sei que ele faz uma sombra de 200 centímetros. Como os raios solares são paralelos, esse ângulo relativo ao poste é o mesmo ângulo relativo à pessoa, são os congruentes. Conclusão, como esse ângulo alfa é igual a esse, 90 graus da pessoa, 90 graus do poste, eu tenho dois ângulos congruentes em dois triângulos. Então os ângulos correspondentes são congruentes, logo os triângulos são semelhantes. Sendo semelhantes, eu posso aplicar a propriedade fundamental da semelhança. Então eu vou fazer a relação entre poste e pessoa, tá certo? Vamos lá, razão de semelhança entre poste e pessoa. A altura do poste, está para a altura da pessoa. Estou fazendo a relação entre poste e pessoa. Assim como é poste e pessoa, sombra do poste. Quanto é a sombra do poste? 200 centímetros. Olha, só olhar aqui na figurinha, né? 200 centímetros é a sombra do poste. Está aqui, 200 centímetros. Está para a sombra da pessoa. A sombra da pessoa mede 60 centímetros, né? Mede 60 centímetros. Então, vamos lá. 60 centímetros. Olha aqui o que eu posso fazer para facilitar a minha vida, né? Eu vou simplificar a fração. Onde eu puder simplificar, eu vou simplificar. Olha só. Nessa fração aqui da esquerda, nessa aqui, ó, eu posso dividir todo mundo por 10. Dividir por 10 é cancelar um zero em cima e cancelar um zero embaixo, certo? Foi o que eu fiz, cancelei. Ainda dá para dividir, ó. Posso dividir 20, que foi o que sobrou aqui em cima, e o 6, posso dividir todo mundo por 2, concorda? Se eu dividir 20 por 2, eu vou ter o quê? 10. E se eu dividir 6 por 2, eu vou ter o quê? 3. Tá certo? Conclusão, agora eu posso aplicar a propriedade fundamental das proporções. Eu poderia também dividir aqui embaixo, ó, todo mundo por 3, mas eu não farei assim. Eu vou fazer primeiro usando a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos, h vezes 3, 3h é igual 180 vezes 10, que são os extremos, né? Perdão, são os meios. 180 vezes 10. 180 vezes 10, gente, se você usar uma calculadora, na verdade você nem precisa usar, né? É só usar aquela propriedadezinha. Se eu vou multiplicar um número por 10, é só acrescentar um zero a ele, né? 1800. Logo,
Quanto é que vale o H? Isso aqui é só para dizer que o meu tempo está se esgotando. Quanto é que vale o H? O H vale... Como o 3 está multiplicando, né, eu posso usar a operação inversa. E é como se ele viesse aqui, depois da igualdade, dividindo. Né? Quando ele está multiplicando, ele vem dividindo. Dividindo quem? Os 1.800. 1.800. Ora, quanto é o H? Nossa, quanto é o H? 1.800 dividido por 3, 600 centímetros. Prontinho, essa é a altura do poste, 600 centímetros, que a gente sabe que é a mesma coisa que, poxa vida, 6 metros, né? Então a altura do poste seria 6 metros. Como é que eu sei disso? Usando aquela escalinha que a gente usou, né? Centímetro, voltando, quem é que vem antes do centímetro? Decímetro, metro. A vírgula viria para cá, ficaria 6 metros. Mas nós vamos trabalhar com os 600, tá certo? Então descobrimos que a altura do poste é 600 centímetros. Então depois, o que é que vai acontecer? Essa alturazinha aqui do poste não vai mudar. Continuará sendo 600, né? Já era 600, vai ficar sendo 600. Aqui continua 600. Pronto, então nós vamos fazer um outro vídeo para a situação posterior. Tranquilo? É isso, gente. Então, como vai ficar muito longo, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. No próximo, a gente vai calcular qual vai ser a altura da pessoa no momento posterior. Tá bom? Até lá, então.